Sexta-feira, dia de ponto de partida especial, comentando, respondendo perguntas que vocês fazem, comentários que vocês fazem nos vídeos durante a semana, em todas as plataformas. E eu queria começar pelo lead da semana. Lead é aquele termo que nós jornalistas usamos para a informação mais importante, a informação essencial. E no vídeo de quarta-feira, o Oswaldo Luciano Santos fez o seguinte comentário, a seguinte sequência de perguntas, e nessas perguntas, me parece, ele resume o que a semana foi, as dúvidas que a semana deixa. Pedro, sua leitura é de que a articulação política do governo com o Congresso não terá mais chance de reproduzir possibilidade de governabilidade, pois Lira ganhou esse jogo? E como Lira quer que a República funcione de acordo com uma outra Constituição, entre parênteses, a do seu desejo, a solução está na mobilização social? Num contexto de polarização no país e de Congresso pouco sensível a mobilizações sociais pautadas em valores difusos, de busca do bem comum, desinteressado, enfim, com deputados e senadores presos em suas bolhas no meio de guerras de narrativas e cultura de fake news, como partir para a estratégia de mobilização social sem aguçar essa polarização? Será que é saída para a nossa situação política? Oswaldo, vamos lá. O que eu acho fundamentalmente? Talvez tenha um erro fundamental que nós todos na imprensa estamos cometendo, que é de personalizar muito na figura do Arthur Lira. O Arthur Lira é um cara que é muito importante porque ele organizou o jogo na Câmara dos Deputados de uma determinada forma. Mas a questão é a seguinte: se o Lira sai e outro entra, a conversa pode ficar maior, a conversa pode ficar melhor, pode ficar mais fácil, pode ficar mais difícil. Muitas coisas nessa conversa pode acontecer. Mas, fundamentalmente, as armas que os parlamentares têm nas mãos, as armas que os deputados federais têm nas mãos e o desejo que os deputados federais, no seu conjunto, têm, isso não muda. Então, a questão, me parece, é menos o Arthur Lira e mais o que a Câmara dos Deputados quer e o que a Câmara dos Deputados pode. E a Câmara dos Deputados passou a ser uma estrutura com uma quantidade imensa de poder por uma série de mudanças que ocorreram nos últimos anos. E, no fim das contas, o que acontece é, de certa forma, na maneira como o presidencialismo de coalizão se desenhou a partir do governo Fernando Henrique, e aquilo durou durante o governo Lula também, teve o hiato ali do mensalão, mas depois e no início do governo Dilma, daquela forma, essa compra de apoio do parlamento, eu estou botando compra entre aspas, porque eu não estou falando de corrupção direta, eu estou falando de a moeda de troca que os governantes dão para que parlamentares que não concordam com eles, porque é isso. Fernando Henrique era um presidente progressista, Lula era e é um presidente progressista, Dilma também era, e a gente tem congressos que tendem a ser mais conservadores, e isso é dado pelas regras do jogo, tá? A gente já teve essa conversa outras vezes. Então você, de certa forma, tem que seduzir parlamentares em número suficiente, meio que as centenas, para que votem com você em pautas com as quais eles não necessariamente concordam. E a maneira como você faz isso é distribuindo prestígio, distribuindo cargos, deixando participar um pouco das decisões sobre política pública, né, quando você distribui cargos, e evidentemente, dando dinheiro para emendas dos parlamentares, que são dinheiros que são aplicados nas praças dos parlamentares. Isso ajuda eles na reeleição. Isso dava para fazer a um preço relativamente baixo. Hoje não dá mais. Eles se acostumaram a controlar durante o governo. A Dilma foi um desastre nessa articulação política. E pós-Dilma, o que acabou acontecendo foi que o Temer era um cara muito hábil na lida, mas era um presidente muito fraco, porque ele tinha o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República querendo a cabeça dele, né? Então ele precisou dar tudo para o parlamento não autorizar que ele fosse julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Aí veio o Bolsonaro. O Bolsonaro foi um desastre ainda maior do que a Dilma. A gente achava que não era possível alguém ser tão mal articulador junto ao Congresso quanto a Dilma,
porque ela foi realmente um desastre, tá? E apareceu o Bolsonaro, que foi ainda mais desastroso. E, e aí, quando o Bolsonaro percebeu que ele estava em risco, porque ele estava de fato em risco, o que ele fez foi. Opa! Ele entregou o orçamento todo. Então ele essencialmente botou o Ciro Nogueira, que era um cara, que é o presidente do PP do Arthur Lira, na Casa Civil. Você decide para quem dá as emendas. O dinheiro das emendas. Então todo aquele dinheiro discricionário, quer dizer, aquele dinheiro que não está já comprometido pelo orçamento e que é aquele dinheiro que o presidente tem a liberdade de investir onde ele quer, o Arthur Lira decidia meio que tudo. O presidente do Senado também, né? Mas o Arthur Lira usava mais esse poder para negociar votos no Congresso, na Câmara dos Deputados. Agora ele quer isso. Ele quer esse mesmo nível de poder. Entende? E o Lula não quer dar. Até porque se o Lula der, não sobra dinheiro para ele fazer aquilo que ele considera como presidente da República importante fazer. É um cabo de guerra. Agora, se ele não dá tudo, o Arthur Lira não aprova aquilo que o presidente precisa que o Congresso aprove. Então, tem um embate que pode ser amenizado sem o Arthur Lira, mas... Perdoa, tô resfriado, muito avião nas últimas semanas. Esse debate pode ser amenizado, sabe, com o novo presidente da Câmara? Pode. Mas esse poder que a Câmara dos Deputados tem, ele não vai embora, não. E esse é o problema chave, sabe? Como é que um presidente vai governar a partir de agora? Porque a presidência brasileira enfraqueceu. A gente está falando de instituições, tá? De escola do Lula, de escola do Lira. E pensa nas instituições. A gente tem uma república presidencialista, uma Constituição que tinha dado poderes amplos para um presidente da República justamente por compreender que esse presidente nunca conseguiria ter organicamente maioria no Congresso. Então ele tinha muito poder para fazer esse tipo de negociação. Ele deixou de ter esse poder. A Constituição, de certa forma, quebrou. E isso exige uma nova organização de como a República funciona. E não está claro de onde que virá essa nova organização. Se vai vir por iniciativa do Parlamento ou se vai vir por iniciativa do Executivo. Mas as pessoas estão ali celebrando, Polícia Federal está atrás de gente do Lira, o Supremo está atrás de coisa do Lira. Mas não é o Lira. Sabe, a presidência não tem mais o poder que tinha. Agora, quando eu falei de mobilização social, eu acho que eu talvez não tenha sido claro. Eu não acho, quando eu falo de mobilização social, eu não estou falando de grandes passeatas nas ruas, entendeu? Mostrar as massas, né? Aquela coisa, o Ciro Gomes tem muito esse discurso triunfalista, vou levar o povo para as ruas e mostrar quem tem força, e o Congresso vai se intimidar e tal. Eu não acho que isso faça qualquer diferença, justamente por isso que você está falando, tá? Você mesmo percebeu que tem um problema nesse argumento, que a gente está numa sociedade extremamente polarizada, você faz uma grande passeata de esquerda num dia, 2 dias depois vai ter uma grande passeata de direita, entende? Isso tá se algum dos dois grupos conseguir mobilizar gente. O que eu acho que dá para fazer é uma coisa diferente. Você tem no Brasil uma quantidade imensa de vozes progressistas. São vozes que têm muita influência em públicos muito distintos. Tem vozes que têm influência na imprensa. E a imprensa fala com um determinado grupo de brasileiros com influência. Tem vozes que têm influência perante um grupo grande de empresários. Tem vozes que têm influência perante a academia. Cada grupo desses é um grupo de pressão. Percebe? E se você começa a criar na elite... e eu falo elite lato sensu, tá? As pessoas costumam pensar em elite num sentido meio... são as pessoas com dinheiro, são as pessoas com poder. Não é isso. Entendeu? São as pessoas que são influentes em grupos distintos da sociedade. Se você começa a criar nas elites um consenso de que existe uma força predatória atacando as possibilidades de um Brasil no futuro,
esse consenso começa a vazar pela sociedade e isso bate nos parlamentares. Entende? Isso começa, se você começa a ser percebido como alguém que é nocivo, isso também é uma ameaça para os parlamentares, percebe? Tipo, é aquela coisa que os parlamentares vão sentir nas redes sociais, vão sentir nas mensagens que eles recebem, vão sentir nas diversas reuniões para as quais eles vão, entendeu? Parlamentares vão a festas, vão a concertos, vão a peças de teatro, vão, entendeu? De toda sorte, evidentemente, vão a reuniões diversas, tanto nas suas comunidades como nas grandes capitais, tal. Se eles começam de alguma forma a ser hostilizados como percebidos como uma força que está trabalhando para destruição de um aspecto do Brasil que é muito importante, isso faz com que eles comecem a evitar determinadas pautas, entendeu? Esse avanço que está acontecendo contra a causa ambiental e contra a causa indígena, dos povos originários, essas são pautas que o governo conseguiria mobilizar. Conseguiria mobilizar um número muito grande de vozes. E o governo sequer está tentando. Entende? E eu falo isso porque eu falo, por exemplo, por liberais. Entendeu? Liberais mesmo, estão comprando essas causas todas. Entendeu? Estão dentro. E são as mesmas pessoas que estavam do lado do Lula dizendo: não, Bolsonaro é uma ameaça à democracia. Entendeu? Ameaças à democracia, ameaças à maneira como a República funciona, como a República se equilibra, isso pode gerar mobilização. Agora, o Lula precisa demonstrar que essas causas são prioridades para o governo dele. Entende? Meio ambiente é uma prioridade para o governo Lula, não está aparecendo. Entendeu? A causa indígena é uma prioridade para o governo Lula, não está aparecendo. Percebe? A defesa intransigente da democracia é uma prioridade para o governo Lula, na boa, não está aparecendo. Percebe? Eu sei que na cabeça de muitas pessoas da esquerda, isso é uma coisa assim, não, o que o Lula fala sobre lá fora é uma coisa, o que ele defende no Brasil é outra. Desculpa, não. Você pode ter relações, boas relações com a Venezuela, você pode ter relações comerciais com a Venezuela, você pode cobrar a dívida que a Venezuela tem com o Brasil, mas não se trata só disso. Você também tem que se virar e falar, trata-se de uma ditadura. Nada impede você ter relação comercial com uma ditadura, pode ter. Temos, com diversas. A gente não vai romper com a China, nem deve. Entende? É uma ditadura. Percebe? A Rússia é uma ditadura. A Arábia Saudita é uma ditadura. Temos relações comerciais e diplomáticas com todos esses países e está tudo certo. Agora, a gente não deixa de reconhecer quando existe abuso de direitos humanos. Porque, no fim das contas, é através dos valores que a gente defende que a gente vai ser cobrado. Percebe? Se você defende democracia, você reconhece o que é democracia e o que não é democracia. Você demonstra, através do seu discurso, você compreender a diferença entre um sistema e o outro. Porque no discurso do Lula, o que fica aparecendo é o seguinte: se é de esquerda, não pode ser ditadura. Olha, a quantidade de gente durante o governo Bolsonaro que partia rigorosamente do mesmo princípio, entendeu? Se é de direita, não será de ditadura. Ditadura é ditadura. Então, tem uma questão de princípios aqui. O Lula tem condições de ter uma base de apoio e de defesa muito mais ampla do que ele está tendo. E isso é uma escolha dele, porque ele está fazendo um discurso e ele está agindo, em essência, para se fechar dentro da esquerda e ter o apoio da esquerda. E sim, ele consegue. Mas essa é uma escolha. Qual o tamanho da base de apoio na sociedade que você vai ter? Entendeu? Qual o número de pessoas que você vai encontrar te defendendo? Enfim, gente, ponto de partida de sexta-feira, respostas a vocês, aos seus comentários.
A gente está acompanhando muito a fundo esse desmanche da República, tá? Porque é um desmanche da República. A Luciana Lima, que é a nossa repórter especial em Brasília, ela passou a semana, ela está com algumas informações muito interessantes de bastidores a respeito dessa briga entre o Lula e o Lira e descobriu coisas, inclusive, que não apareceram ainda nos jornais. São nuances importantes de compreender de como que o Lula está agindo nos bastidores. A gente conta isso na nossa edição especial de sábado. Olha, para você receber nossa edição especial de sábado, a assinatura mensal é de R$ 9,90. Quer dizer, você já tem ali 4 edições de sábado, você tem 4 edições de quarta-feira. A quarta-feira a gente publica o Meio Político, que dá um mergulho em análise política mais detalhada. Tem uma quantidade muito grande de informação de alguns dos acadêmicos, de alguns dos cientistas políticos mais sofisticados e, evidentemente, também, não apenas, informação de bastidor, muita informação de bastidor. Assim no meio, esses R$ 9,90 nos permite fazer uma quantidade imensa de produção gratuita. Isso faz diferença nesse ambiente digital aqui, que é um ambiente com tanta desinformação. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, esse é o ponto de partida. Três comentários que falam muito sobre o estado do nosso debate público e que por isso eu acho importante trazer aqui. Os primeiros dois são comentários curtos a respeito de um mesmo vídeo, do vídeo de quarta-feira. Um é do Robson Ferreira. Esse rapaz é da turminha liberal do Sudeste e eles não engolem um presidente nordestino, não poderia ser diferente. O segundo é do William Duarte. Quando você se tornou soldadinho do Lula? Só para saber. Não é a primeira nem a última vez que isso vai acontecer, tá? Duas pessoas lerem meu texto, meu vídeo, compreenderem ele como um comentário desleal e inclemente ao Lula de um lado e uma defesa intransigente do Lula do outro, né? Esse cara é de direita, esse cara é de esquerda, esse cara é mau, esse cara é mau. E, obviamente, eles leram de uma maneira radicalmente distinta da do outro. O terceiro comentário vem do vídeo de segunda-feira e esse é muito raro. Eu até recebo por direct, por e-mail, comentários nesse nível de agressividade. Mas é raro que alguém publique, torne público. Fale, tipo, no espaço em que está todo mundo nesse nível de violência, né? Nesse nível de agressividade. Theo Lima. Eu te acho nojento. Sinto asco. Nojo. Você não entende nada de nada e pensa que entende de tudo. Mas esquece a Venezuela e vai questionar as ditaduras da Ucrânia, Israel, etc. Ok? Faça Lula o que fizer, você vai criticar. Mas seu pedantismo seja sua cruz, desejo. Espero que você pague em vida o mal que você faz ao país. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção a respeito aqui desse texto do Theo é o seguinte. Ele escreve corretamente e ele tem estilo, tá? As vírgulas, a maneira como ele usa a vírgula, por exemplo, demonstra não só conhecimento de gramática, como demonstra a busca por uma pausa de impacto. Entendeu? Isso é o que a gente chama de estilo. Ele não confunde mal com L e mal com U. Ele pontua, ele usa o ritmo das frases mais curtas e mais longas para mexer com a ênfase. Quer dizer, por que eu estou falando disso? Porque a gente, obviamente, está falando de alguém que tem uma educação que é rara, um nível de educação que é raro no Brasil. As pessoas sabem escrever, boa parte das pessoas que a gente lê na internet, elas sabem escrever, mas raramente as pessoas sabem escrever com esse tipo de sofisticação. O Theo, obviamente, é alguém que lê muito. E talvez seja até alguém que trabalhe escrevendo. Ele usou esse talento para me dar uma porrada. Ele usou esse talento para agredir.
E o motivo pelo qual ele fez isso, e ele transparece isso de forma muito clara no texto, é porque olhar pra minha cara dá raiva a ele. Tá certo? Eu acho que é meio inútil entrar no, sabe, no debate sobre eu sou pedante, não sou pedante, Ucrânia e Israel são ditaduras, não são, Venezuela é ditadura, não é. Eu acho mais importante entrar no que ele está dizendo aqui. Tá? Eu vou voltar aos outros dois comentários. Mas por que eu acho que é importante tratar do que ele está dizendo aqui? Ele está com raiva do quê? O que em mim dá raiva nele? O que faz ele achar que eu sou pedante? O que faz a ele... O que provoca nele, quando olha pra mim, nojo, asco? É... É o que eu penso. É isso, é a minha opinião. O problema dele, essencialmente, é com a minha opinião. Ele não gosta da minha opinião. E ele não gosta da minha opinião num nível de sentir raiva, de sentir ódio. Vejam, opinião é opinião. É aquela coisa, né? Cada um tem a sua, tudo mais. E às vezes a gente discorda muito das pessoas. Mas quando você discorda de alguém que existe na internet, porque ele provavelmente é uma pessoa que não me conhece, né? Eu tô imaginando, eu não tenho mais vaga ideia de quem ele seja. Quando você tem. Eu sou uma pessoa moderada, tá? Eu sou um centrista, essencialmente. Eu me considero na centro-esquerda, ou no centro, caminhando ali para a esquerda. É claro que outras pessoas podem não me ver dessa forma. Eu me considero, como já falei diversas vezes aqui, um social-liberal, que que é um ponto de vista ideológico que tem muito encontro com a social-democracia, com os sociais-democratas. Aliás, é comum sociais-democratas se tornarem social-liberais, social-liberais se tornarem social-democratas. A gente vê com muita frequência esse tipo de encontro entre sociais-democratas e sociais-liberais em governos parlamentaristas, porque são chapas muito fáceis de compor, de tantas as fronteiras e tal. Cara, isso são as posições mais centristas que você pode ter mais moderadas que você pode ter numa democracia. Porque é um ponto ali de vista no qual a essência você tem pontos de encontro com os dois lados. Entendeu? Você tem pontos nos quais você concorda com a direita, você tem pontos nos quais você concorda com a esquerda. E são tantos os pontos, e a facilidade de diálogo desse lugar de moderação é tão grande que tende. Social-liberalismo não é a única forma de moderação, não, tá? Por isso que eu ressaltei a coisa da social-democracia, que é igualmente importante, que quando você tem nos parlamentos muito desses conjuntos de pessoas, sociais liberais, sociais democratas, você costuma ter governos muito mais tranquilos e estáveis. Quando você tem mais gente próximo do centro, mais gente na centro-esquerda, mais gente na centro-direita, as democracias tendem a ser mais estáveis, mais tranquilas, menos dadas a buracos na estrada, sabe? Aqueles saltos assim, batidos. Tudo bem, esse cara olha pra mim e sente raiva da minha opinião. A primeira coisa que eu posso falar sobre o Theo é o seguinte: ele não é uma pessoa democrática. Entendeu? Isso aqui é. E eu não falo isso como ofensa, não, tá? Muita gente não é democrata e faz parte do jogo. Eu acho que o meu trabalho é tentar chamar pessoas para o lado da democracia. Mas o que faz dele uma pessoa não democrata? É que a existência de uma posição ponderada desperta nele ódio. Tipo, é um inimigo, o ponderado, o moderado, é um inimigo maior às vezes do que o extremista do outro lado.
Porque o moderado é a possibilidade do diálogo, é a possibilidade do encontro, sabe? A possibilidade da existência de conversas. É a proposta de uma sociedade em que a gente tolera, em que a gente cultiva a tolerância, em que a gente cultiva a possibilidade de ideias antagônicas conviverem num mesmo espaço público, num mesmo debate, em que a gente reconhece no outro o direito de pensar diferentemente. Para algumas pessoas, esse pacote, a possibilidade de pensar de forma diferente, é absolutamente intragável. Eu acho que um dos grandes dramas, sabe, que nós vivemos hoje é que nós temos muita gente como ele. Muita gente que simplesmente parte do princípio que existirem pessoas de esquerda e existirem pessoas de direita faz com que a gente esteja num mundo pior e a gente tem que calar aquele grupo. A gente tem que impedir aquele grupo de se manifestar, a gente tem que impedir aquele grupo de existir, o quanto der. Entendeu? No fim das contas, o que governos como o de Nicolás Maduro, e o vídeo do qual o Theo está reclamando é esse, tratava disso. Governos como o de Nicolás Maduro propõem exatamente isso: calar quem pensa diferente. E eles fazem isso ativamente, prendendo, exilando, batendo, impedindo manifestações, impedindo candidaturas. Jair Bolsonaro queria coisas muito semelhantes aqui no Brasil. Então, cara, eu sinto muito, Theo, que você tenha raiva de mim. Eu vou continuar falando. Entendeu? E eu vou continuar tentando ser ouvido. E aí a gente vai para os outros dois comentários, que são comentários, na verdade, muito mais ingênuos. Porque no vídeo de quarta-feira existem críticas ao Lula e, ao mesmo tempo, o reconhecimento de que o Lira está cometendo um abuso absurdo. Um abuso absurdo perante a Constituição. Tá certo? O Lira está buscando poderes que não lhe competem de acordo com a Constituição. Eu acho que o Lula está cometendo um erro tático de como que ele lida com essa situação. Eu acho que ele devia ampliar a base dele, em vez de se fechar na esquerda. Mas isso é um erro tático. O que o Lira está fazendo é uma coisa de outra ordem. Ele está se insurgindo contra o que a Constituição prega nos seus valores essenciais. Ele está tentando se apoderar de poderes que pertencem ao poder executivo e não ao poder legislativo. Algumas pessoas têm uma expectativa dentro do debate na internet de que se você está de um lado, você não pode estar do outro. E você tem que estar de um lado. Você não pode fazer uma leitura de uma situação em que você apenas veja a situação como ela é, pelo que ela é. Então, essas pessoas têm essa dificuldade de ver uma análise como apenas uma compreensão de como a realidade está se formando e precisam ver como um discurso de defesa de uma coisa ou de outra. Então se começa a ver críticas ao Lula, então esse cara é um cara de direita que está atacando Lula. Ponto. Se começa a ver críticas ao Lira, então esse cara é um cara de esquerda que está... As duas informações, de certa forma, estão ali naquele vídeo. Os dois ângulos estão ali naquele vídeo. Mas é impossível você ter uma conversa sobre política, e precisamos cada vez mais ter conversas sobre política. É impossível você ter esse tipo de conversa sobre política se na boa... Sabe? As pessoas estão sempre esperando discursos que sejam de torcida. Às vezes os discursos não são de torcida. Às vezes os discursos são de tentativa de compreender o que está acontecendo. E o que eu estou tentando fazer, sempre torcendo pela democracia, e na democracia esse foi o Congresso que ganhamos, e esse foi o presidente que ganhamos,
numa defesa sempre da democracia, o que eu estou tentando fazer é compreender o que está acontecendo. É só isso. Esse último comentário me surpreendeu. Eu acho que acho que é uma crítica super honesta, leal, um pouco ácida talvez, mas isso é completamente do jogo. Eu discordo dela. Mas por ter me surpreendido, acho que vale a pena comentar. Fred Hazek. A Venezuela auxiliou o Amazonas com oxigênio na crise de Covid, contra a vontade do governo do Brasil, que preferia um desfecho mais macabro ainda para o caso. Pedro, sua vivência e seus argumentos sobre democracia liberal, apesar de ricos, são de uma intelectualidade frívola. Cringe seria o mais atual dos termos cabíveis. Já estão empoeirados, possuem conteúdo adequados a outros tempos, definições sociopolíticas para quinta séries da década de 80. Eu me solidarizo, contudo, e sem ironia. Eu preferia que o mundo tivesse acabado ali mesmo. Beijos. Fred, bem, eu fiz a quinta série nos anos 80. E imagino que, por essa sua referência, você deva ter feito mais ou menos na mesma época. Aliás, a, a, a Constituinte ainda não havia se instalado e a ditadura estava acabando quando eu fiz a quinta série. E de fato a gente tinha intensos debates a respeito de democracia naquela época, porque a gente estava vivendo uma abertura política, né? Então, talvez seja na sua cabeça por causa disso, porque a gente teve tantas conversas e, de certa forma, conversas românticas sobre o que uma democracia poderia ser nesse período, e estou partindo do princípio que sejamos contemporâneos. E talvez por isso você acha que está empoeirado, está embolorado, porque pertence ao romantismo daquele tempo, né? Cara, tudo bem, jogo jogado. E sim, é verdade, a Venezuela nos deu oxigênio, e o oxigênio que veio da Venezuela foi fundamental. Mas veja, não é porque a Venezuela é uma ditadura que eu sou contra a Venezuela dar oxigênio para o Brasil. Aliás, eu não sou nem contra o Brasil fazer empréstimos para a Venezuela, tem que ver como é que eles vão pagar, né? Mas fazer obras na Venezuela, essas coisas podem ser de interesse público para o Brasil. Eu não tenho nada contra o Brasil ter relações diplomáticas ou comerciais com quaisquer países, inclusive ditaduras. Acho que existe um espaço para bloqueio comercial, sim, eventualmente, mas se isso couber e for de interesse do Brasil, tudo mais, eu não estou falando da Venezuela, estou falando assim, hipoteticamente. Não defendo isso a respeito de nada, nem para a Rússia, tá? Na verdade. Mas desculpa, a Venezuela prende políticos adversários ao governo. Homens de confiança do governo ficam nas zonas eleitorais, vigiando, das regiões mais pobres, vigiando para ter certeza de que as pessoas vão votar em candidatos do governo. A imprensa é controlada. Eu sinto muito se você acha que isso é cringe, que isso é datado, que isso é. Eu sinto muito. Eu não gostaria que o mundo tivesse terminado nos anos 80. Eu não gostaria, eu não quero testemunhar o fim do mundo, e eu espero que o mundo ainda dure ainda muito para meus filhos, netos, bisnetos, tal, mesmo quando eu já estiver indo embora. Nós fundamentalmente discordamos, cara. E eu não acho que eu esteja sendo romântico. Eu acho que é meio que básico, entendeu? Viver num ambiente com liberdade. Com liberdade para poder pensar, debater e participar de alguma forma nas conversas sobre que país vamos ter em viver e tudo mais. Eu não acho que isso seja cringe, não. Acho que, pelo contrário, que isso é uma perspectiva muito realista, mas precisa ser batalhada. E o meu trabalho é esse, batalhar por isso. Valeu.